Muito bom dia a todos que estão aqui presentes, cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar os nossos colegas, nobres deputados, Napoleão Bernardes, nosso vice-presidente, Neudy Sareta, Nilson Berlanda, Matheus Cadurim, Ivan Nates também que está para nos acompanhar, e o deputado Marquito que disse que em seguida vai chegar. Queria agradecer a todos pela presença, para a gente poder tratar um assunto hoje importante. E antes vamos fazer a aprovação da ata, tá? Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da primeira reunião ordinária da 20ª legislatura, previamente disponibilizados aos gabinetes via SEI. A ata da reunião foi no dia 22 de março, né? Coloco em discussão. Não querendo ninguém discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Dando prosseguimento à pauta, passamos agora à discussão e votação do seguinte requerimento. Requerimento de autoria do deputado Thiago Zilli. Requerimento para oficiar os 295 municípios com o seguinte teor. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Thiago Zilli, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, solicita a Vossa Excelência as seguintes informações sobre os recursos recebidos por meio de transferências especiais do Governo do Estado, com amparo no parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado. Vai ser mandado um requerimento, se vocês aprovarem aqui nessa casa, para os 295 municípios, com 3 perguntas. Primeiro, o município possui processo de transferência de recurso com autorização por portaria publicada, mas sem termo de início do processo de licitação? Segundo, o município possui processo de transferência de recurso com autorização por portaria publicada, com o início de processo da licitação, mas sem o início da execução da obra? E terceiro, o município possui processo de transferência de recurso, com autorização por portaria publicada, licitação homologada, obra iniciada e primeira ou demais parcelas pagas pelo Governo do Estado. O item 4, qual a situação das obras já iniciadas, o valor total da transferência, o valor da parcela executada e o saldo a receber. Então, queria colocar em discussão para vocês autorizarem nós mandar esse ofício para os municípios. Deputado Napoleão. Senhor presidente Thiago Zilli, caros colegas deputados, Berlanda, Sareta, Cadorim, Marquito, bom dia a todos que nos acompanham. Presidente, parabéns pela iniciativa desse requerimento. É fundamental essa iniciativa desde o início do mandato. Eu tenho acompanhado a angústia e a aflição de muitos prefeitos catarinenses e os prefeitos representam as suas populações e representam as suas comunidades. Logo no início do mandato, antes mesmo até da nossa posse, olhando sob a ótica do Vale Europeu, os 14 municípios da região do Médio Vale do Itajaí, percorriam um a um daqueles municípios e em todos eles, 100% deles, há ou transferências especiais que, através delas, obras já foram iniciadas, ou convênios através dos quais obras já foram iniciadas. E nós estamos chegando agora ao mês de maio, o governo iniciou em janeiro, e agora, ainda em maio, há uma interrogação quanto ao óbvio. Obra que iniciou, tem que continuar. Obra que iniciou, tem que seguir adiante. E ainda assim os municípios vivem com essa espada sobre a cabeça, dada a incerteza, com obras que iniciaram na frente da Rua dos Cidadãos, e que agora muitas paralisaram, outras estão por paralisar, o que é de todo inaceitável. Já se fez uma linha de corte, embora não tenha havido nenhum anúncio oficial, mas já se tem no imaginário uma linha de corte. Olha, aquelas obras iniciadas. E é uma linha de corte que, de certa forma, já foi aceita. Um novo governo, obviamente, tem toda a liberdade do mundo de rever aquilo que não foi iniciado. Agora, aquilo que já iniciou, aquelas obras que já estão em andamento,
essas obviamente têm que seguir adiante em nome do respeito ao dinheiro público e do respeito ao cidadão, do respeito às pessoas. O que eu tenho dito e reafirmado com muita insistência é que, independente do CPF de quem tenha assinado um determinado convênio ou transferência especial, é o CNPJ do governo do Estado que está lá. E o CNPJ do governo do Estado tem que valer alguma coisa. Nenhum prefeito espontaneamente veio requerer essas obras. Os prefeitos foram chamados e foram a eles ofertada a possibilidade de priorizar aquilo que deveria ser prioridade em relação aos seus municípios. Os prefeitos, representando os seus municípios, foram chamados pelo governo do Estado. E o governo do Estado disse, querido, qual é a prioridade do seu município? Os prefeitos fizeram o levantamento junto às suas comunidades. Suas comunidades fizeram prioridades. Nenhuma obra começa do nada na administração pública. Existe um levantamento daquilo que é prioritário. Depois do levantamento daquilo que é prioritário, tem que se fazer uma licitação para se ter um projeto de engenharia. Isso custa dinheiro. E quanto menor a cidade, mais esse recurso do projeto pesa no bolso. Já fui prefeito, como outros colegas, Sareta, nossos presidentes Zilli foram prefeitos, outros aqui serão, e têm experiência na vida privada também. Um projeto de engenharia custa dinheiro. Ou seja, se priorizou aquilo, deixou de investir, às vezes, numa consulta, no exame, numa cirurgia, em tapar um buraco, para fazer aquilo que foi dado como oportunidade por parte do governo do Estado. Se tirou o dinheiro do bolso do município. Daquilo podia ser uma série de outros investimentos, foi priorizado para aquilo. Fizeram um projeto de engenharia, teve licitação. Isso é uma coisa que tem que ser respeitada, tem que ser levado a sério e não cai do céu. Aí beleza, o projeto de engenharia ficou pronto. Aí licita a obra, que também tem um projeto complexo, também custa dinheiro, custa tempo, envolve pessoas, cria expectativas, o que é mais sério de tudo. E aí essas obras, além de tudo, foram iniciadas. Tudo isso tem um trâmite burocrático, que é sério, que tem controle, que tem fiscalização. Além do que, essas são obras descentralizadas que acontecem no próprio município, onde tem a rádio local cobrando, onde tem o morador, o vizinho da obra ali de olho. As obras locais, elas sempre são mais baratas, elas sempre custam menos, elas sempre têm mais qualidades, porque tem mais olhos, tem mais ouvidos. E olha que eu estou falando só das obras que já iniciaram. Eu falo assim com uma certa angústia, com uma certa aflição, porque é inconcebível a gente estar discutindo em maio se as obras que já iniciaram vão ter continuidade ou não. E qual vai ser o pactuar desse pagamento para que as obras tenham a condição de continuar? Porque na administração pública, paralisar uma obra para depois recomeçar, além do tempo que isso leva, o quanto isso encarece? O quanto vai fazer isso custar mais caro depois? Então é inaceitável. Só para dar um exemplo, e olha que eu já estou fazendo uma linha de corte ampla, só daquilo que já iniciou. Não estou nem discutindo aquilo que ficou, cada um responda pelas suas promessas. Estou falando só daquilo que já está em obra, que já está em execução, que já começou. Só no Vale do Itajaí, só no Vale Europeu, que são 14 municípios no Médio Vale do Itajaí. Transferências especiais. Foram pactuados 95 milhões de reais em investimentos. Até agora já foram desembolsados 27 milhões. Os municípios estão esperando algum aceno, alguma luz, algum ajuste em relação aos 68 milhões ainda que estão faltando. Em relação aos convênios, foram celebrados convênios da ordem de 167 milhões de reais. 47 milhões já foram pagos das obras que estão em execução, mas ainda faltam 119 milhões. E aí nós já tivemos reunião em fevereiro na Fazenda, nós já tivemos reunião em março na infraestrutura, e a resposta é sempre aquela: vamos fazer uma programação de pagamento, vamos fazer uma programação de pagamento, vamos fazer uma programação de pagamento, vamos anunciar. E nós já estamos chegando em maio. Alguns municípios estão por si tomando fôlego para seguir adiante, mas esse fôlego vai fazer, enfim, perder respiro, e essas obras vão parar. Então eu até peço perdão por me alongar e perdão por esse desabafo, mas eu tenho acompanhado com muito empenho esse tema, e é uma coisa realmente angustiante, porque a gente está falando de algo que já iniciou. Como eu disse, quem prometeu lá atrás e não iniciou a execução, cada um responda com o seu CPF. Agora, CNPJ do Estado de Santa Catarina, para aquilo que já está iniciado, para aquilo que já está em execução, isso tem que levar a sério. E a gente não pode generalizar. Se o governo tem dúvida sobre uma ou outra obra pontual, que faça uma inspeção específica em uma ou outra obra pontual. Agora, não dá para generalizar e fazer 100% das obras pararem e Santa Catarina se tornar o maior canteiro de obras inacabadas do Brasil.
Muito obrigado, deputado Napoleão. Acho que você foi muito feliz quando falou da tua angústia e da linha de corte. Nós já aceitamos essa linha de corte, mas as que estão em andamento, nós precisamos dar uma resposta para os prefeitos pela angústia que eles estão passando. Parabéns, deputado. Deputado Marquito. Obrigado, presidente. Queria inicialmente parabenizar e trazer esse tema para essa comissão, que acaba cumprindo a função dela, justamente de dialogar com os municípios. E eu tenho quase certeza absoluta que hoje a questão das obras e do repasse do governo do Estado para os municípios e realizar obras descentralizadas nos municípios tem sido uma das principais angústias dos municípios, especialmente dos prefeitos e das prefeitas municipais. Por que eu falo isso? Porque grande parte do que os municípios ou os prefeitos sentem é a cobrança diária da população sobre essas obras que não tem, eles ficam de mãos atadas nesse processo. Então, por isso eu quero parabenizar o deputado Napoleão por trazer esse tema com tanta paixão, com tanta angústia e desespero, que é o que retrata o desespero dos prefeitos e das prefeitas, do qual a gente também tem dialogado. E aí uma preocupação genérica, assim, e muito incisiva dos prefeitos e das prefeitas é que, com o tempo passando, essas obras iniciadas, parte desembolsado, as empresas já saíram, já retiraram seus canteiros de obra, para elas retomarem, elas vão ter que fazer um reequilíbrio econômico desses contratos, e isso pode dar um grande problema mesmo na retomada. E é inaceitável que a gente tenha uma condição dessa do ponto de vista de obras que muitas delas já cumpriram 30%, 60%, 70%, e que esse reembolso ou da etapa dos 2/3 que está faltando, ou de 1/3 que está faltando, não tem nem perspectiva de sair. Aí o prefeito, a prefeita recebe os moradores indignados, recebe a imprensa indignada. A gente sabe que grande parte desses gestores municipais também estão em processo de avaliação da sua recondução ou da sua reeleição ou não. Isso tem implicações diretas também na vida pública do município, né? Portanto, essa forma de abordagem e até algumas informações que não chegam oficialmente, elas precisam ser sanadas. Então, acho que o parlamento cumpre essa função de fazer um diagnóstico nos municípios para, a partir daí, a gente também, enquanto parlamento, cobrar de forma estruturada o governo do Estado. Então, quero parabenizá-lo, dizer que eu estou totalmente de acordo. Também espero que a gente faça uma avaliação desses dados, dessas informações aqui nessa comissão, e que tire aí um encaminhamento de cobrar efetivamente, porque isso vai sair muito caro. Isso pode fazer com que essas obras tenham 1/3 a mais do seu custo do que foi iniciado. E para nós que prezamos pela administração pública de forma transparente e econômica, a gente não pode permitir que isso aconteça por falta de um diálogo e de transparência hoje na administração pública estadual. Parabéns e conta com o meu voto. Muito obrigado, deputado. Deputado, ainda levando em consideração também a questão que os materiais utilizados e que estão lá parados estão se deteriorando, então tem mais esse custo ainda nas costas do cidadão. É realmente uma questão de CNPJ do Estado. Projetos bons precisam ter continuidade, né? Isso a gente já vem falando isso há muito tempo. Tem mais duas coisas aqui, porque a questão é que o governo nos informou que havia um processo judicial contra esses repasses, né? Até que ponto isso realmente está impedindo, se é que isso foi oficializado mesmo, o presidente, se tiver mais informações, podia passar aqui para a gente. E eu gostaria de sugerir aqui para o senhor, presidente, mais um adendo aqui. A data, que seja passada essa informação dentro desse mês, né? Porque senão a gente não tem a gente pode ter um prazo muito elástico, então que a gente possa apressar os prefeitos a mandar essa informação para que a gente tenha esses dados o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado. Até também nos conversamos sobre isso, o Tiago Bittencourt aqui, e eu pedi para ele agilidade. Foi dado o prazo de 48 horas. Tá bom. Né? E a gente sabe que é um prazo bem curto, mas nós precisamos de informações rápidas, e eu pedi para ele acompanhar isso pessoalmente, ligar para os deputados, para os municípios, porque nós precisamos dessas informações, e é importante para os municípios. Deputado Berlando. Presidente, eu também, da mesma forma, concordo e voto a favor do requerimento. Eu só queria fazer uma explanação
na questão do governo. Todos nós, deputados, temos acesso ao governador. Inclusive, na última quarta-feira, estávamos lá na Casa da Agronômica, numa reunião importante. Eu tenho conversado bastante com o secretário da Fazenda e, assim, me parece que também é um pouco normal, quando troca o governo, fazer um levantamento, tomar conhecimento do que acontecia no governo anterior. Então, foi nos prometido já diversas vezes que está em andamento, e eu tenho obras também, Napoleão, lá na minha região, na Serra Catarinense, que estão paradas, e tenho cobrado também, até porque a contrapartida da prefeitura foi colocado em um caso específico de uma pavimentação da área industrial, que os empresários eles estão questionando. E aí, deputado? Porque eles questionam nós, né, os deputados, e nós é que fazemos essa ponte com o governo. Então, tenho certeza que o governo Jorginho, o secretário da Fazenda, agora nós temos um secretário da Infraestrutura, que é o Gerry, que também não é do partido, mas é um colega aqui da Assembleia. Eu tenho certeza que ele está fazendo o levantamento disso tudo. E agora mesmo, aqui um pouquinho, nós estaremos lá no Centro Administrativo, num evento da Celesc. Eu vou procurar levar o conhecimento do secretário da Fazenda, bem como também do secretário da Infraestrutura, a necessidade imediata de dar uma posição aos deputados. E quem está sendo cobrado realmente são os deputados. Como o prefeito é cobrado na sua cidade, eles não sabem que o governo está fazendo um levantamento, que está aguardando. Aí tem a questão da justiça, que foi bloqueado, Ministério Público, foi bloqueado os recursos lá atrás, até porque tem licitação, deputado Napoleão, que o quilômetro asfalto custa 3 milhões de reais, tem outras licitações que custam 1,2 milhões. Então, tem que realmente dar uma olhada em tudo isso, fazer uma nova licitação, fazer um aporte. Eu não sei de que forma que está sendo feito, mas eu, representando o governo do Estado aqui, eu tenho o compromisso de cobrar isso, tanto do governador como do secretário Ger, e concordo também com o requerimento. Eu acho que a população, bem como também os deputados, precisam saber exatamente o momento que vai continuar sendo pago essas obras por toda Santa Catarina. Parabéns aí, presidente. Obrigado, deputado. Mais alguém? Senhor presidente, estimados colegas deputados, eu quero manifestar minha posição favorável também ao requerimento. É importante também esse depoimento do deputado Napoleão e os demais deputados aqui que se manifestaram. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava com o prefeito e um vice do município de Lindóia do Sul, que também estavam ali angustiados com seus convênios. Essa é a realidade em todos os municípios. Eu acho que nós temos que ter esclarecimentos e é preciso que seja dado andamento, de fato, a esse convênio. Eu queria apenas reforçar, sim, é importante, deputado Berlanda, quando um governo assume e tal, e sempre há esse período de transição, embora já tenha passado uns par de meses, acho que agora já pode retomar. E em relação aos preços, eu também tenho ouvido muito esta questão de, ora, um quilômetro custa um preço, outra hora custa outro preço. E isso tem sido justificativa para paralisar licitações e andamento de ações importantes, não só de convênios com municípios, por exemplo, de obras. Cito aqui a SC 283, Concórdia Chapecó, ou ali a SC que faz a ligação Jaborá-Catanduvas. Por exemplo, Jaborá-Catanduvas, a previsão ali era de asfalto em concreto. Obviamente que será um preço diferente de onde não é asfalto em concreto. A revitalização da SC 283 no trecho Concórdia-Chapecó é um trecho bastante íngreme, muitas curvas, não tem terceiras pistas, ali terão que ser feitas terceiras pistas, resolução de curvas e etc. Certamente será um preço diferente de outros, de fazer, por exemplo, uma rua urbana, onde já tem, às vezes, até tubulação feita. Então, essa questão do preço, eu acho que se tiver problema em alguma licitação, tem que ser analisada. Ninguém quer que seja gasto um centavo público a mais do que deve ser.
mas pegar um preço padrão de quilômetro de asfalto e achar que ele vai se aplicar, por exemplo, quando fizer concreto, não é. O preço é outro. Quando fizer em locais onde tem um relevo mais dificultoso, mais rochas, detonação. Então, eu acho que também isso aí tem que ser levado em conta e que a gente possa ver retomada, né, obras importantes que estão angustiando aí a população catarinense. Quero parabenizar também por esse requerimento. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu acho que o consenso se viu hoje presente aqui, até porque nós, né, deputado Berlanda, nós também queremos que o governo, queremos ser parceiros, mas eu acho que agora precisa, pelo menos aquelas que podem ser retomadas, que tenha licitação, que tenha andamento, que tenha pagamento, aí o Estado precisa mostrar que agora encaminhou. E nós precisamos também que os municípios façam parte disso, porque a gente está dando a mesma entrevista sempre. Estamos esperando, vamos ver, vamos fazer um levantamento. Então, o que nós queremos com isso é a informação para poder começar aquilo que já está liberado e analisar aquilo que precisa, né? Então, agradeço a participação de todos e eu queria agora colocar... Mais alguém queria discutir? Não tem mais quem queira discutir. Queria colocar em votação o requerimento. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, né? Acho que agradeço a participação de todos. Queria aproveitar a oportunidade para convidar agora, no dia 11, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Tiago Zilli, convidam para a audiência pública com o objetivo de discutir a rede trifásica rural, a realizar-se no dia 11 de maio de 2023, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Xaxim, com transmissão ao vivo pelo YouTube. E também no dia 12, uma audiência pública também, com o mesmo objetivo, a rede trifásica, a realizar-se na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, na rua Pedro Julián 858, Agostini, São Miguel do Oeste, também com transmissão ao vivo pelo YouTube. O deputado Sareta vai... Eu vou participar, pelo menos pretendo participar, acho também. Que o deputado Berlanda também podemos participarei. representar essa comissão. Eu apenas quero que depois a assessoria nos confirme a reunião em Xaxim, aqui no convite, consta na Câmara de Vereadores, e eu tenho uma planilha da bancada do Oeste constando num outro local. Depois, quem sabe, a assessoria pode nos esclarecer e passar os membros aí o local exato. Obrigado, presidente. Obrigado. Não temos mais nada a tratar hoje aqui. Queria agradecer a presença dos deputados, a presença dos amigos que estão aqui, da casa, dos servidores, e declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado. Valeu, presidente. Valeu. Muito obrigado. Excelente. O que te motiva?